Vamos colocar agora na nossa conversa um outro assunto aqui com o Daniel Matos. Ele é advogado, perito judicial, economista, especialista em direito tributário. Daniel Matos, tudo bem? Boa tarde, como é que você está? Temos problema com seu áudio, Daniel. Não chega para a Consegue gente? ouvir agora? Agora sim, agora estamos te Con- ouvindo. Daniel Matos aqui com a gente na quarta-feira, mas aí vocês perguntam, mas por que um advogado? Ele vai falar da saúde do bolso, não é? A saúde do bolso anda ruim também para uma boa parte dos brasileiros. Bom, Daniel, é o seguinte, no começo do mês agora, o Procon decidiu reduzir a taxa básica de juros, a Selic, em meio ponto percentual. A próxima reunião mais para o final do mês de setembro, né, a cada 40 dias. Por conta dessa baixa, os economistas agora têm reduzido a estimativa para a Selic, para a taxa básica de juros, para o final do ano e para o próximo ano também. Quais são as suas expectativas? Você está com todos? Você fica meio reticente aí? Você acha que não? Como é que é isso? A gente tem alguns fatores antes de explicar, né? Eu concordo que vai ter uma redução. O Copom, né, ele prevê uma redução para o final do ano, é o que a maioria das casas acreditam, que vai chegar entre 11,75%, né, em comparação ao que estava antes de 13,75%, né? E para o ano que vem tem uma expectativa de 9%. Mas por que será que teriam ou terá essas reduções? Tem alguns fatores que os níveis de inflação hoje encontram-se estabilizados, né? O IPCA ele já está perto na banda dos 4,5%, com expectativa para o ano que vem chegar a 3,9%, né? E aí estaria dentro do nível de inflação aceitável para a economia do país. Tem alguns fatores que podem contribuir bastante. Existe muita expectativa nas reformas conhecidas como estruturantes, que são a reforma tributária, do IVA ou IBS, independentemente do nome, e eventualmente a discussão recente sobre a aplicação ou não da correção da tabela do imposto de renda para fins de tributação, de modo que os contribuintes sejam tributados efetivamente nos valores devidos. E, por fim, o país ele tem uma redução gradual do seu endividamento. O nível de investimento externo no país ainda é negativo, ou seja, o país está tendo essa recuperação por questões internas, né? Não está entrando, de uma certa forma, um capital externo positivo que venha a contribuir com isso. Então, acaba sendo muito mais os agentes da economia interna que possam contribuir com isso. A expectativa é que a reforma ajude esse ambiente de tributação. Agora, no micro, Daniel, no dia a dia das pessoas, no dia a dia da economia das pessoas, por exemplo, a gasolina, o álcool, os combustíveis subiram aí na semana passada, e claro que isso sempre acaba impactando um pouco na inflação, porque, por exemplo, os alimentos são transportados com base nos combustíveis aí pelas estradas, e isso certamente já vai chegar mais caro no supermercado. Isso pode apontar para um outro caminho aí no sentido da redução da taxa Selic, um eventual repique aí da inflação? É que assim, você acaba tendo setores que acabam sendo afetados de forma distintas em períodos ah, diferentes. Por exemplo, quando a gente teve aquela redução da taxa Selic para 2%, isso é chamado como política monetária expansionista. Você reduz muito para você incentivar a economia e todo mundo produzir. A taxa subiu muito, é verdade, o que por uma via contrária estimula que o consumidor ou as empresas reduzam os investimentos e poupem recursos. Ah, esse eventual ajuste que você pontua sobre os preços, especialmente sobre alimentos que são transportados, em sua grande maioria, por meios rodoviários, isso, infelizmente, né, porque a gente tem que considerar que o combustível ele tem uma questão de política pública, né, porque quem produz, quem faz o refino, perdão, é a Petrobras. Tinha antes aquela questão da ancoragem do preço da OPEP. Então, esses fatores, eles ainda podem impactar no sentido negativo para o consumidor de ter um eventual manutenção ou aumento, mas creio que não vai ser nada assim extraordinário. Pode ser momentâneo, dado as condições econômicas do país. Tá, e para a gente fechar, Saulo, Daniel, posso fazer uma é, pergunta?
Sim, doutor Felipe. Vai lá. Daniel, boa tarde. Boa Eu tarde. quero saber se na via final, nós médicos somos tributados de duas maneiras. Ou se você é CLT, né? Se você trabalha de forma registrada, que isso praticamente não existe na nossa profissão, você é tributado em 27,5%. Se você recolhe como uma pessoa jurídica, monta uma empresa com alguns amigos e presta serviço, essa tributação cai para em torno, na prática, de 14% a 15%. Nessa nova reforma, a tributação, não só para médicos, mas para profissionais autônomos, nós estamos muito preocupados com isso. Haverá mudança de alíquota na via final? Pouco importa o nome da alíquota. Então, infelizmente, o colega tem que ficar preocupado sim, porque, infelizmente, o ramo de serviço ele vai ser muito afetado, porque a alíquota que estão prevendo, ela vai, até onde eu sei, é algo em torno de 25% a 30%, né? Para fins de tributação dos setores de serviço. Daniel, mas por que isso? Porque, historicamente, o setor de serviços é o que mais contribui para o PIB. Então, para fins de custear eventuais despesas, até gerar um melhor ambiente econômico para o país, o IVA ele vai, de uma certa forma, onerar de forma de sobremaneira esse setor de serviço, né? Profissionais liberais como advogados, contadores, médicos e uma gama de outras empresas. Por isso que vem se discutindo muito em criar critérios alternativos. É verdade que a PEC 45, ela prevê, hoje no seu texto, que ainda não está sendo aprovado, está sendo discutido, mas que vai se prever uma alíquota mínima e que o Estado ou o município vai ter a opção de alterar a alíquota à sua necessidade. Mas veja, o que vai vir da lei, até onde o que eu estudei, é a alíquota mínima, ou seja, o mínimo hoje que se fala é 25%. Então, tem estudos, eu vi acho que uns 3 recentemente, falando que essa oneração para o setor de serviço pode gerar uma carga de 400% a 600% comparativamente ao que se tem hoje. Tá? Então, sim, é um fato a se considerar. É verdade também que a gente vai ter um período de transição de 10 anos, então, eventualmente, se a reforma aprovasse esse ano, ela passasse a viger no ano que vem, o contribuinte, se isso for levado adiante, o contribuinte vai ter a opção de, por 10 anos, permanecer no sistema antigo ainda, para fazer essa transição / adaptação, ou vai entrar nesse regime novo. Eu acredito que vão haver alguns tipos de incentivos para estimular que as pessoas migrem do regime antigo para o regime novo. Mas, por enquanto, é mais especulação, porque o texto ainda não foi aprovado, está sendo discutido. Então, legal, Daniel Marcos. Para concluir. Eu, a Alessandra, provavelmente a Ana, a Poliana, não sei o Mauro, o regime que ele trabalha, 100% de quem está na live, ao vivo aqui, ia ter um aumento de carga tributária de 15% para 25%. O áudio falhou para mim, eu não entendi a pergunta, perdão. Nós estamos em 6 pessoas aqui, pelo que eu vi da conversa, 5, não sei o Mauro, terão um aumento real de carga tributária. E essa reforma preocupa muito a gente estar na ponta, porque você vai onerar quem produz e não vai mexer com capital, com lucro, com dividendo, né? Então, é uma reforma que nós estamos olhando com muita ressalva, porque você vai onerar mais ainda o que você falou, quem faz a economia rodar. Infelizmente, essa questão da tributação dos dividendos, né, ela tinha parado. Agora, o que está em pauta em caráter emergencial, até onde eu sei, é essa questão dos tributos indiretos, né, que é o IVA ou o IBS, independentemente do nome, e que sim, infelizmente, vai gerar um aumento de carga, né, porque esse regime ele trabalha com uma tributação que é não cumulativa, né? Mas imagina que o profissional liberal ele não vai ter tantos descontos a fazer. Por exemplo, um advogado, você vai descontar a folha sulfite da tributação, qual o impacto que isso vai ter? Seria irrisório, lógico. Veja, estou exagerando o exemplo só para te fazer uma demonstração do como esse setor, infelizmente, vai acabar sendo muito onerado comparativamente aos outros. Legal. Daniel Matos, economista, perito judicial, advogado. Daniel é especialista em direito tributário. Obrigado pela presença, por esclarecer todo mundo aqui. A gente se fala numa próxima oportunidade. Boa tarde para você. Boa tarde, Mauro. Boa tarde a todos. Até.